Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Binho ao Quadrado. Hoje o Binho número 2 está presente. Deixei ele sozinho da última vez. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Robson Ferreira, vulgo Robinho. Eu sou um rapaz negro de pele retinta e é um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. Gente, hoje eu não tô sozinho, não vou precisar gastar o meu gogó inteiro, porque da outra vez vocês viram o perrengue, né? Perrengue não, que a Day é maravilhosa, simpática, um docinho de menina, mas hoje eu tô aqui com meu parceiro Valbinho, chegando mais uma vez, muito feliz que vocês curtiram o primeiro episódio. Sou um homem negro de pele parda, meu cabelo é black, dessa vez eu não tô de dread. Tô em uma mesa preta com 3 microfones. Do meu lado, meu amigo Robinho. E do outro lado, o meu convidado, que é figurinha carimbada, gente. Vocês já conhecem. Vive no meu Instagram. O currículo dele é uma verdadeira bula de remédio. Vou tentar falar um pouquinho do que ele é, para vocês entenderem. Ele é produtor cultural pela UF, mestre em Cultura e Território também pela UF, doutorando em Ciências Sociais pela PUC-Rio e fora outros projetos aí muito legais que ele faz, né? Deem boas-vindas, gente, a ele. Vocês já devem imaginar de quem que eu estou falando. Deem boas-vindas ao Nathan Neves. Oi, gente, tudo bem? Não sei que horas vocês vão estar vendo isso ou ouvindo também, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Nathan, sou um homem branco de cabelo ondulado, uso óculos e estou usando uma camisa verde. Bom, gente, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês no podcast. Nossa, falou tão bem, né, do meu currículo. Fiquei, nossa, que orgulhoso, Sou né? eu mesmo. Exatamente, aquele momento que a gente fica assim, meio sem graça, numa mesa com pessoas especiais e tá aqui para conversar sobre um tema tão importante. Então, queria agradecer o convite e dizer que é um prazer realmente estar aqui hoje. No último papo com a Day, a gente falou muito sobre a questão do acesso ao sonho, né? Do jovem de periferia e o acesso ao sonho. A Day é uma articuladora lá no PVS Dona Zica e você é alguém que estuda cultura e território, principalmente território periférico. E eu queria que você começasse falando pra gente por que produção cultural, o que chamou sua atenção e o que te levou a isso, né? Eu sei que você, enquanto um jovem suburbano, né, também você deve ter encontrado suas dificuldades aí, enfim. Mas por que produção cultural? Bom, a produção cultural, ela surgiu na minha vida, assim, por um acaso mesmo, não foi algo que eu planejei. Eu queria fazer, a princípio, quando estava na época do pré-vestibular, eu queria fazer comunicação e cheguei em algum momento a pensar em fazer história. Só que durante as seletivas não, ao longo do ano, né, que tinha que se preparar, foi o primeiro ano do Enem, tipo, aceitando as universidades, né, as grandes universidades. Então, aceitava a UFRJ, aceitava a Unirio, a UF teve uma parcela de vagas para a UFRJ não, a UF teve uma parcela de vagas para o Enem e teve o seu próprio vestibular. E aí eu fui começando a conhecer, né? Tipo, a gente vai fazendo umas visitas. Eu conheci produção cultural na UF. Então, eu me interessei, achei que eu poderia ter essa possibilidade de trabalhar nos bastidores. Eu já era muito envolvido com arte na igreja, então a minha relação com esse conteúdo, com essa questão, não necessariamente na produção, mas na criação, em ser ator, envolvido em diversos tipos de artes, isso me levou a escolher produção cultural. Então, quando eu cheguei no pré-vestibular, eu falei, cara, é isso. E quando eu chego nesse ambiente, tipo assim, eu percebo que não era aquilo que eu imaginava, mas assim, para chegar nesse lugar da produção cultural foi muito do meu... eu gosto de usar um termo que é do professor Gilberto Velho, que ele fala, que ele chama como campo de possibilidades. Eu acredito que esse meu campo de possibilidades, tudo aquilo que eu vivi, me fez entender que seria possível viver dentro de uma parte da comunicação, fazendo produção cultural, não necessariamente atuando, mas nos bastidores. Eu queria saber mais também suas experiências profissionais.
Com a produção cultural? Aham. Então, as experiências que eu fui tendo, assim, é muito louco, porque eu já trabalhei com centro cultural, já trabalhei com audiovisual recentemente, mas uma das experiências, assim, que eu sempre falo que é bom a gente... quem trabalha com produção e está acostumado são os grandes eventos. Então, se a gente participa, teve recentemente a Expo Favelas, então ali tem uma equipe de produção por trás. Tem, por exemplo, eu faço parte do Fórum Favela Universidade, eu sou produtor cultural de um projeto que se chama Tecendo Diálogos, é um projeto que é da cooperação social da Fiocruz. Então, esse projeto ele atua em duas vertentes. No Fórum Favela Universidade, que é um fórum para pensar e dialogar como que acontece a manutenção dos moradores de favela dentro das universidades, e também tem o Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Estado do Rio de Janeiro, que é um fórum voltado para os prés populares e para incentivar e estimular os alunos a estarem na universidade pública. Então, são as duas atuações assim que eu faço. E tem uma jornada que a gente atua, realizamos em... Deixa eu só beber uma aguinha. Falando muito. Mas tem a jornada científica, né, que é realizada pelo Fórum Favela Universidade. A jornada científica se chama Jornada Científica Favelades Universitários. Tem o apoio da Fiocruz, do Museu da Maré, do Museu da Vida, o FRJ, e a gente já está indo para o ano de 2024, no seu terceiro ano, no seu terceiro ano de realização. A partir, no caso, do próximo ano de 2024, essa jornada ela se torna bienal, e assim, é onde eu tenho atuado mais diretamente. Mas já atuei também como produtor cultural em audiovisual e também já atuei em eventos corporativos também. É uma verdadeira bula, né? A gente pega o currículo assim, uma folha só, não dá, você tem que ficar ali folheando. Você, enquanto produtor cultural que estuda esses espaços periféricos, subúrbio, essas pessoas, né? Você consegue perceber a mesma coisa? A periferia é capaz de produzir cultura e, sabendo que é capaz, né? Partindo dessa, é capaz, não é capaz, dependendo da sua resposta, se produz cultura, por que a cultura periférica ainda não é valorizada do jeito que a gente espera? Eu penso que a gente consegue ver um cenário que é bem amplo, né, quando a gente pensa a periferia. Principalmente entendendo a construção desse imaginário de periferia e do que é o território periférico, né? Então, quando a gente olha para esse cenário, a primeira coisa que a sociedade faz ao olhar para esse grupo que vive em um território que é marginalizado, que tem ausência de saneamento básico, educação. A primeira coisa que a sociedade vai fazer, lendo isso, é pensando, não é possível produzir cultura desses espaços. No entanto, uma coisa que é interessante a gente pensar e a gente olhar é como que esses indivíduos que moram nesses territórios conseguem se reinventar e criar a partir de uma falta, a partir da ausência. A famosa gambiarra, Exatamente. Né? É a ressignificação do conceito da gambiarra, né? Porque a gente cresce ouvindo que essa gambiarra é algo, né, ruim, pejorativo, né? E aí você chega assim num lugar onde você é obrigado a criar para sobreviver, né? Viver e sobreviver. E aí você entende que a gambiarra pode não ser tão ruim assim, né? Sim, total. E isso a gente pode pensar um pouco sobre a tecnologia da sobrevivência, né? Que tipo de tecnologias nos são ofertadas e que nós precisamos desenvolver. Mas a partir de um lugar dessa tecnologia da sobrevivência, é importante a gente pensar e analisar. Ok, diante das tantas negações, quando tem determinada situação, quem é que resolve esse tipo de problema dentro da periferia? Quando você precisa erguer uma laje, eu vou no Seu José para erguer essa laje, eu não vou procurar um engenheiro, eu não vou procurar um arquiteto. Eu tenho um conhecido e esse conhecido vai nesse lugar para justamente estar criando e ressignificando. E uma coisa que é importante a gente pensar e olhar, é muito bom pensar e falar, cara, da periferia vem muitas coisas boas, na periferia é possível criar.
mas de que maneira os espaços estão sendo abertos para os jovens periféricos e de que maneira esses espaços estão reconhecendo as culturas que estão sendo produzidas por essa juventude, por esses corpos, por essas pessoas. Porque é tranquilo e fácil a gente olhar e pensar, cara, de boa, tem o seu José, a Dona Maria para resolver o encanamento, para fazer uma costura, para vender. Eu penso que essa questão da tecnologia social está muito além de uma questão tecnológica do que os Estados Unidos dizem que é a cultura maker, mas está ali presente no nosso dia a dia. No Complexo do Alemão, tem uma senhora que vendia, hoje em dia a quentinha dela acho que é R$4, mas ela já vendeu quentinha a R$1. Como que você consegue manter, tipo assim, esse tipo de serviço vendendo quentinha a R$1, muitos anos com esse tipo de trabalho? É uma tecnologia da sobrevivência. É alguém que está ali fazendo não só por si, mas também pelo outro. E é bizarro, né? Porque, assim, é muita gente potente, né? Muita gente capaz. E, assim, é engraçado que você olha, às vezes, algumas pessoas ignoram, né, o saber não acadêmico, mas quando você fala dessa tecnologia da sobrevivência, você consegue enxergar outros tipos de saberes, né? Você vê que existem potências para além das cadeiras da academia, de gente que ainda não chegou nesse lugar, né? Não ocupou esse espaço ainda acadêmico. Tem gente com experiência dentro da periferia mesmo, igual ele falou. Preciso levantar uma casa. Tu vai contratar um arquiteto, um engenheiro, chamar 10 mil pedreiros. Para um cara que é ele mais 2 ajudantes, levanta a casa, faz até melhor que um próprio arquiteto, um próprio engenheiro, um mecânico também ali de esquina, que muitos mecânicos de concessionária, de formados, não conseguem resolver. O cara vai lá com a gambiarra, pega uma fita isolante, um alicate, um chiclete, cola o capim, liga, vai embora. Tem muita, que eu vejo assim, muita coisa na periferia que não é muito explorada. Você acha que o que falta para, de fato, isso acontecer, essas pessoas serem reconhecidas e validadas? Entenda, eu não estou falando que elas precisam de um diploma para, enfim, para serem reconhecidas, mas o que você acha que falta, assim, para que a sociedade em si comece a olhar para esses lugares com mais atenção, com mais cuidado? Porque é isso, existe muita gente que empreende de uma forma única, né? Dentro da comunidade, da favela, no subúrbio. Quantos empreendedores potentes a gente tem que a gente nunca nem ouviu falar? O que você acha que falta, assim, hoje para as pessoas conseguirem olhar para esse lugar, tirando um pouco esse olhar marginalizado que tem, né? Que existe sobre a comunidade, a periferia? Porque a gente sabe que muitas vezes também, muito do susto das pessoas tem a ver com o que elas veem na mídia, nas redes sociais, né? As pessoas potencializam a parte ruim, a parte difícil, e esquecem de falar da parte boa, né? Da parte que a gente produz coisa boa, produz cultura, produz arte, produz emprego, né? Gera renda, movimenta a renda. O que você acha que falta para a galera olhar para a gente assim, com esse cuidado? Eu falo para a gente porque eu me incluo, né? Bom, acho que é importante a gente olhar hoje para a educação. Eu penso que a chave é a educação. Tem uma autora indiana que ela se chama Gayatri Spivak. E aí ela fala sobre pode o subalterno ter voz? Pode o subalterno falar? Então, quando a gente olha para a cadeia, que é uma estrutura, né, uma pirâmide do sujeito subalterno, quem está na base do sujeito subalterno seria o homem preto e a mulher preta, no caso, a mulher ainda abaixo desse homem, sem direito à voz. Então, a primeira mudança que eu penso que deveria ter seria em relação à educação. Nós deveríamos investir em educação para conscientizar do que está sendo produzido nesses espaços é algo positivo. Então, por exemplo, eu penso que muitas das vezes, quando a gente está na escola, a nossa relação com os museus, com esses espaços mais mais tradicionais de arte, dizendo assim, quando a gente chega nesses espaços, é algo que às vezes está distanciado. E aquele momento, né, de visita, de ida ao museu, muitas vezes se torna um momento de lazer para a criança, tipo assim, nossa, hoje eu não vou ter uma aula na escola, hoje eu não vou ter uma aula chata, mas também a criança não consegue absorver isso por completo.
Eu acredito que, por exemplo, você trazendo novas possibilidades, de que maneira você pode, de uma certa forma, ver, poxa, seu aluno tem interesse em futebol, pô, tentar utilizar isso como uma metodologia para ser algo positivo para você inserir o conteúdo. Digamos, didática isso, diferente. jogadores que saíram da favela e foram para... Como posso dizer? Eles saíram da favela e, de uma certa forma, tiveram reconhecimento, conseguiram ganhar dinheiro, assim no funk, assim em artistas plásticos, assim em atores, atrizes. E dessa forma você vai fazendo com que essa criança possa se ver nesse artista, nesse jogador e, de uma certa maneira, possa conseguir, não idealizar, mas assim, olha, eu quero me espelhar nessa pessoa, é alguém que veio de baixo, alguém que veio desse território, e assim como ele venceu, eu posso vencer, eu posso sonhar. E sobre a questão do reconhecimento, com educação e com entendimento, mostrando que não é só marginal que produz funk, que não é marginal que consome funk, mas que isso é uma cultura que é vista lá fora, que é reconhecida lá fora, que tem gerado emprego para muitas famílias, que paga as contas de muitos pais de famílias dentro de casa. Então, a gente precisa começar a equilibrar e balançar, investindo. Eu acredito que a chave dessa mudança é em educação. Você falou sobre o funk. E eu sei que você tem um artigo, né, sobre o funk, que saiu até no livro, né, que é Brutas Flores? Exatamente. Flores Ralas? Brutas Flores, né? Brutas Flores eu amo, porque você fez um artigo, em determinado momento você fala de MC Sapão. Gente, eu amo, assim, porque não é o tipo de música que eu cresci consumindo, mas ler aquilo me faz olhar pro todo, né? Não só para o que eu gosto, para o que eu consumo, mas é muito bacana que ele usa a... Você fala da Anitta, mas você fala também daquela música antiga. Como é que é? MC Leozinho até regravou. Que batida é essa que na balada é sensação? Caramba, gente! E, tipo assim, eu li aquilo e falei, caraca, de fato quebrar todo o estereótipo que foi colocado sobre um povo, né? Porque é isso, você olha para a favela, para o funk, você pensa marginal. Marginal, bandido, funk é ritmo de favelado, né? E ser favelado não precisa necessariamente ser algo ruim, ser algo pejorativo, né? Hoje, algumas pessoas não. Hoje, muita gente tem orgulho de chegar e falar, não, eu sou favelado, eu moro na favela. Mas porque isso também eu acho que já mudou um pouco, né? A luta é constante, mas eu acho que a gente, aos pouquinhos, tem conseguido mudar Eu as penso coisas. que tem se popularizado também, né? De uma certa forma, a gente pode até olhar para alguns exemplos de pessoas até que têm se utilizado disso para se apropriar, para chegar em determinados lugares. Então, eu penso que Meio polêmico, né? Não. Essa questão da apropriação é meio Não, sim, polêmica. mas eu penso, porque da mesma maneira que por muito tempo, tipo, ser cristão já foi ser popular, eu penso que hoje em dia é uma coisa que é negativa, mas tem muitas pessoas que se aproveitam disso e vou dar o exemplo, tipo, em diversos poetas marginais, eles estão falando, poetas de Islã, eles trazem isso nos seus versos, da apropriação, da pessoa que vem de fora e entra na periferia para absorver um conhecimento ou para ganhar algum tipo de premiação. Então, você falou do Islã, não sei se a galera que ouve conhece, né? Mas o meu primeiro contato com o Islã não foi nem com o Islã, foi uma camisa que a empresa que eu trabalhava vendia, eles fizeram uma coleção para a galera, acho que é Poetry Slam, existe? Poetry Slam é o original, né? O dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil se popularizou como Slam. Então, eles fizeram uma camisa com uma mulher negra, com black, enfim. E foi na época que eu estava como estagiário e coincidiu de ser na mesma época que você estava iniciando no mestrado. Eu lembro que eu estava no primeiro período aqui, no dia que você me ligou, amigo, consegui minha bolsa e tal. E você estudou, né? O Islã foi um dos seus objetos de estudo. Mas como é que funcionava? Eu soube que você estudou MC Martina, né? E, enfim, conta pra gente como é que foi essa experiência. Bom, gente, o meu mestrado, né, lá na UF, em Cultura e Territorialidade, eu trabalhei um pouco com o Islã
entendendo como que a narrativa, né, para esses poetas, ela se dava a partir da vivência deles. Então, eu já conheci a MC Martina, que eu tinha feito um trabalho com ela durante a graduação, uma residência do coletivo lá do Complexo do Alemão, o coletivo Gato Mídia. E quando eu encontro com ela no início do mestrado, em 2018, ela já é MC Martina, e ela já é uma poeta conhecida, idealizadora do Slam Laje. Na pesquisa do mestrado, o que eu tentei abordar foi como que poetas, né, que vivem, muitas vezes têm experiências de violência que poderia, de uma certa forma, os calar, fazem disso uma arma e fazem disso gatilhos para a sua voz. Tem um autor, que é o Walter Benjamin, que tem um livro que um trecho do livro fala sobre o narrador. E qual é a história do narrador? Esse narrador, ele fala que em uma determinada cidade tinham os soldados, eles iam para a guerra e as pessoas daquela cidade ficavam esperando aqueles soldados retornarem da guerra para que eles pudessem ouvir a história. E essa questão da narrativa, isso gerava uma memória ali para aquela cidade. Só que teve uma determinada guerra que foi tão traumática para esses soldados que eles voltaram calados e eles não conseguiram dar prosseguimento com essas narrativas de guerra. A partir disso, né, partindo disso, o Walter Benjamin, ele traz esse exemplo e aí eu consigo associar com os poetas de slam, que muitas vezes se veem passando por violência em seus corpos, em sua identidade de gênero, que não é respeitada, em sua cor. Então, muitas vezes as mulheres estão falando sobre uma violência sexual que elas passaram, uma mulher lésbica falando que ela quer andar de mão dada com a namorada dela, mas ela não pode porque ela vai sofrer um assédio. Um rapaz negro falando que ele vai enfrentar a polícia, mas o que vai ser a munição dele vai ser o diploma dele. Então, como que esses gatilhos que poderiam gerar um silenciamento, ainda mais vivendo hoje, no momento onde a nossa saúde mental anda tão adoecida, nós somos bombardeados de informação e cada vez mais cobrados, né, para ter um posicionamento diante da sociedade, como que diante disso esses jovens conseguem ainda assim fazer disso poesias e conseguir viver disso, né? De uma certa forma, vendendo seus livros, fazendo seu zine e nas competições de slam. O importante é nunca desistir. É sempre correr atrás de seus sonhos, ver o que você... Tipo assim, conhecer seu limite. Vai atrás, luta, se esforça. Se hoje não deu, amanhã uma outra correria, outro leão para matar, outro corre para fazer. É muito doido que para essa galera, assim, essa galera eu posso me incluir, né, gente? A gente sabe a realidade que a gente vive, mas o corre é 10 vezes mais tenso, né, pesado. E eu fico meio preocupado, né, porque a gente traz um cara que estuda as pessoas para um podcast, e aí meu medo é tipo assim, não, eu tô aqui, ele tá analisando a postura, o braço, o que tá acontecendo. Seu doutorado é em ciências sociais, né? E você fez um comentário, né, com a gente naquela reunião que a gente teve entre a gente antes, você falou que está estudando o sonho, né? A juventude, o acesso ao sonho, essa questão. E como é que é para você, essa pergunta eu também fiz para a Dai, mas lidar e tentar entender com o sonho de tanta gente, né? Porque, assim, sonho é algo muito delicado, né? Cada um tem o seu e, tipo assim, nossa, mas o meu sonho é isso. E para o outro pode ser muito banal, mas para você... É um sonho que você está imaginando desde criança. Entendeu? Hoje mesmo eu vi no Instagram uma menina que comentou algo, num post aleatório, falando que o sonho dela era conhecer alguém. Alguém comentou assim, nossa, você é muito idiota. Ela, mas é o meu sonho. E aí, como é que você se sente estudando isso, lidando com essa questão de, meu Deus, eu estou mergulhando, né, nessa realidade para entender o sonho dessa pessoa. Bom, forte, hein? Acho que é intenso. A gente pensar sobre sonho é muito interessante porque, em primeiro lugar, a gente precisa partir de um lugar de quem tem direito ao sonho. Os filhos da classe média, eles já começam a vida deles já sonhando.
nos melhores colégios, falando outras línguas, viajando, ocupando muitos espaços que muitas vezes o jovem periférico não ocupa. Então, quando eu estou pesquisando e ali acompanhando os jovens periféricos, a minha primeira questão é como que a gente consegue trazer, resgatar o sonho deles. Porque muitas vezes é um jovem que tem que ajudar dentro de casa, então termina o ensino médio, ele não pode fazer uma graduação nesse primeiro momento, porque ele tem que trazer mantimento para dentro de casa. É uma jovem que tem que cuidar dos irmãos, porque a mãe precisa trabalhar. Então, dentro dessa lógica, como que a gente vai conseguindo conduzir? Porque, enquanto pesquisador, eu não tenho esse papel. Eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu só posso observar e eu não posso interferir. Então, o que eu vou tentando entender é que tipo de maneira, né, essas pessoas estão encontrando nas instituições, e quando eu falo instituições, vou dar alguns exemplos, educação, religião, na própria sociedade. Como que as instituições têm atravessado a vida desses indivíduos a ponto de fazê-los sonhar, né? Retomar os seus sonhos. Então, o que eu vejo que é mais difícil assim é, no caso, como que eles vão ser motivados. São motivações, porque a dificuldade está aí e eles precisam ressignificar esse sonho o tempo todo, retomando o campo de possibilidades que eu falei anteriormente. O tempo todo esse campo de possibilidades está mudando e essa pessoa precisa ressignificar esse sonho que nunca está dado, né? Ele sempre tem que correr atrás. Ressignificado a trabalho. Queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Como você se vê daqui a alguns anos e qual mensagem você poderia deixar para as pessoas que estão começando o seu sonho, que querem botar o pé na porta e falar, esse vai ser, eu vou seguir. O que você pode falar sobre isso? Bom, daqui a alguns anos eu me vejo concursado. Rico, por favor. O tio rico das crianças. Concursos, mas não vou fazer. Fala, vai pedir pro tio Natan, que o tio Natan é rico. Não vou fazer discurso político, não, tá? Não, sem discurso político. Por favor, a partidários. Mas eu me vejo concursado, estabilizado e dando aula. Hoje eu sou produtor cultural, mas eu quero ser de fato, um professor. Eu acho que foi nesse lugar que eu me encontrei. Eu quero poder, através daquilo que eu recebi um dia, poder devolver isso para outras pessoas. Filho de peixe, peixinho né, gente? A mãe dele é professora, educadora, né? Tia Sheila, então... Aquele velho discurso. O fruto não cai muito longe da aí. árvore. Tá vendo? E para você que está sonhando, você que está vendo ou escutando, né, esse podcast, o que eu queria falar é que não vai ser fácil. Nunca é fácil. Mas todo dia a gente pode ressignificar. Todo dia a gente pode começar de novo. Ai, não deu certo, não é essa carreira. Poxa, ainda não consegui, não casei, não comprei uma casa, não tenho o emprego dos sonhos, não tenho ainda a minha estabilidade. Mas todo dia começa no dia seguinte. Um dia de cada vez, né? Exatamente. Vamos matar um leão por dia. Um dia de cada vez. E nada como um dia após o outro. Entendendo que tudo tem seu tempo. Não deu certo hoje? Se prepara, corre atrás. Nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para sonhar. Então, se você está ouvindo isso, mas eu já estou velho, já passou já para mim. Não é tarde. E eu tenho certeza que as pessoas comentem aí, ó. Vai pro YouTube? Vai. Então, comenta aí, gente, no YouTube. Se você se sentiu inspirado aí, eu quero saber, depois eu vou ler aí. Se você não se sentiu também, por favor, comente, entendeu? Siga as nossas redes sociais, siga o Robinho, siga o Binho ao Quadrado, me siga a Natan. Gente, antes da gente finalizar, mais uma vez, Natan fez o jabá dele. Muito obrigado, meu amigo, por ter vindo. Foi um prazer receber você. Como se eu já não visse sempre, né, gente? Como se já não. Mas, assim, muito obrigado por ter vindo. Mas eu não posso deixar de agradecer, mais uma vez, ao Pólen, ao Núcleo Ransdorne, aqui na Uniswan, e o Pólen, que é quem cede esse espaço para que esse podcast aconteça. Vocês não veem, mas por trás disso aqui tem uma equipe linda envolvida, trabalhando, arrumando iluminação, gravando, captando áudio. Então, sigam o Pólen nas redes sociais e tragam o negócio de vocês para cá, que vocês não vão se arrepender.
E é isso, gente. Muito obrigada, meu parceiro. Tamo junto, estamos só começando. Esse foi o Bem ao Quadrado e a gente espera vocês no próximo episódio.